Quero convidar ainda em pé os amados a abrir a palavra de Deus em Isaías 53. Amém? Tirar esse óculos, está mais atrapalhando que ajudando. Isaías 53, 4. Diz assim a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos à sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Contudo, foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Amém? Podemos assentar? Amém? Glória a Deus. Esse texto que fala a respeito do Senhor, né, do Senhor Jesus, ele fala de um caminho de sofrimento e de justiça, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da vontade de Deus. Talvez se qualquer pessoa natural, dentro de um contexto natural, de dor, de sofrimento, dentro daquele ambiente, muitos, principalmente no início, não sabiam que era, o que ia acontecer, se era Jesus, se não era Jesus, se era Messias, se não era Messias. Podia olhar para tudo aquilo e ver naquela situação, na condição e tudo aquilo que Jesus enfrentou, algo terrível, doloroso, injusto, e tudo aquilo como nós vemos na palavra, né, que ele sofreu por amor a nós. Mas só que todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela angústia, todo aquele martírio que o Senhor ele enfrentou e passou, poderia ter várias explicações, justificativas, respaldo na palavra, porque na verdade era algo profético que estava ali se tornando, se materializando, mas diante de todo e qualquer tipo de explicação que pudesse se dar, ou tentar entender aquelas circunstâncias, aquelas situações, uma coisa era certa, que tudo aquilo que ele estava enfrentando era a vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, era a vontade de Deus. Está escrito ali no capítulo 10, aliás, no versículo 10 do mesmo capítulo: contudo, foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. E aí ele fala a respeito da promessa: ele verá a sua prole, se prolongará em seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Mas o fato é que era a vontade. Lógico, Jesus, ele não tinha pecado, né? Todo aquele sofrimento realmente era parte de um propósito de Deus, não talvez uma consequência por algo, por uma situação que ele pudesse ter enfrentado, mas na verdade toda aquela angústia, toda aquela dor, todo aquele sofrimento tinha uma origem, tinha uma raiz, e a raiz não era humana, carnal, nem terrena,
era uma raiz divina, amém? Então, às vezes, nós não entendemos algumas situações, porque a vontade de Deus, ela tem alguns sentidos. Então, a vontade de Deus tem a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, como está escrito lá em Salmo 40, vamos dar um pulinho lá em Salmo 40, olha lá, Salmo 40, verso 8, diz assim: tenho grande alegria em fazer a sua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Então, a palavra de Deus, ela também tem o sentido de ser a vontade de Deus expressa, né? Deixada, manifesta. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos capítulo 12, vai falar um pouco a respeito disso. Romanos, capítulo 2, verso 17 e 18, diz assim: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Então, a lei do Senhor, ela é compreendida como a palavra de Deus e a vontade de Deus expressa. Amém? Então, o que está escrito, está expresso, está feito. É a vontade dele. E nós cremos que é essa a vontade de Deus. É por isso que muitas vezes a pessoa que não é cristã, ela não entende algumas coisas. Porque nós entendemos que a palavra de Deus é a vontade de Deus. Amém? Tudo parte desse princípio. Então, tem coisas que estão escritas na palavra de Deus que não faz muito sentido para quem não é cristão, para quem não caminha no Senhor. Mas para quem crê, faz todo sentido, amém? É a loucura, né, como diz a palavra de Deus. Mas também tem um outro sentido, que é a expressão da vontade de Deus, de que Deus, ele explicita algo que é perfeitamente a sua vontade, aquilo que é perfeito, agradável. Por exemplo, 1 Timóteo, tem que falar esse Timóteo direito aí. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim, verso 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Deus, aliás, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem o quê? Ao conhecimento da verdade. Está escrito, está declarado na palavra de Deus. Essa é uma vontade expressa de Deus. Assim como também, em 2 Pedro, ele vai dizer no capítulo 3, verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa é uma vontade expressa de Deus. É uma vontade, é uma expressão da sua vontade. Ele diz, é isso que eu quero. Essa é a minha vontade. Amém? É algo que é claro, não tem dúvida, está escrito. Então, se ele falar assim, não roube, então está escrito, eu não preciso orar para Deus, Senhor, né? Será que eu devo roubar ou não? Está escrito, ele já falou não. Ah, Senhor, será que eu devo orar pela salvação, sei lá, de alguém que está perdido? Lógico, é a vontade de Deus. Senhor, será que eu devo orar para que haja arrependimento sobre a nossa nação, sobre aqueles que comandam a nossa nação? É lógico que eu devo orar, porque essa é a vontade de Deus, está escrito. Isso eu não tenho como negociar, está escrito. E também tem aquela vontade que é a vontade permissiva de Deus, que não é a vontade expressa, que não está declarada, mas em face às circunstâncias, Deus permite. Amém? Deus, ele, vamos dizer assim, entre aspas, né, negocia com o homem, ele permite. O caso, por exemplo, do povo de Israel mesmo, que ficou lá para Deus, eu quero um rei, todas as nações querem um rei, tem um rei, nós queremos um rei também. Era a vontade de Deus que o povo tivesse um rei? Não. A vontade de Deus era que ele governasse o povo. Ele mesmo, que o povo se relacionasse com ele, ele governasse o povo, não é isso? Essa era a vontade de Deus. Mas Deus fez o quê? Deus permitiu, disse assim, vocês tudo bem, eu vou dar para vocês estão pedindo, mas agora vocês estarão debaixo do jugo, da servidão,
né, de todas as questões que os outros povos também têm. Então essa não era a vontade de Deus expressa, mas Deus permitiu. Não era a vontade de Deus que Jonas, a vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive. Amém? Sim ou não? Deus falou, vai para Nínive. Não era a vontade de Deus? Mas Jonas falou, não quero, não sei, não gosto, fez biquinho e tudo mais. Deus permitiu que ele desviasse o caminho. Permitiu ou não permitiu? Mas Deus, ele como Deus bondoso, misericórdia, amoroso, ele corrigiu a rota, né? Ele tomou para si. Como nós vimos ali em 1 Pedro, aliás, vamos ver em 1 Pedro, capítulo 3, verso 17 diz, melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Amém? No capítulo 4, verso 19, ele diz, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Então, nós podemos tanto escolher seguir o nosso caminho, como dizer, Senhor, eu quero, ainda que muitas vezes a sua vontade possa trazer algum dano, trazer algum tipo de sofrimento para mim, mas eu sei que se eu fizer a tua vontade, eu vou estar respaldado pela tua paz, pela tua graça, pela tua direção, pelo teu consolo, pela tua fortaleza. Amém? Então, são os sentidos da vontade de Deus, tanto a vontade expressa como aquilo que está escrito na lei do Senhor, como aquilo que Deus ele permite mover nossas vidas. E de que maneira isso toca as nossas vidas? Porque nós devemos, já que existe uma vontade que ela não é minha, ou que deve me governar, vamos dizer assim, então, qual é o meu trabalho? Qual é o nosso trabalho? É buscar saber qual é essa vontade de Deus para mim, amém? Não é? Então nós podemos fazer planos, nós podemos pensar, projetar, projetar algo, planejar, porque Deus nos deu essa condição, nos deu essa habilidade, essas virtudes, mas nós devemos também parar para dizer, Deus, qual é a tua vontade? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero correr para cá, eu quero fazer, quero ver, quero acontecer, tá, mas beleza, essa é a minha vontade. E eu posso estar cheio de boa intenção, inclusive de boa intenção o inferno está cheio, como diz o ditado aí. Então eu posso ter um monte de boa intenção. Mas se a minha boa intenção não estiver alinhado com a vontade de Deus, eu posso ter toda a boa intenção do mundo. Amém? Então, em Efésios, capítulo 5, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para a minha igreja? Qual a vontade do Senhor para o ministério? Qual a vontade do Senhor para a minha profissão? Qual a vontade do Senhor, sei lá, para a minha casa? Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade? O pastor Udo, acho que foi domingo, né? Foi na terça passada, falou a respeito disso também, né, pastor Udo? Então, ou seja, a vontade de Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? Eu quero descobrir qual é a tua vontade. Porque existem coisas que estão expressas, são claras. E tem coisas que nós precisamos buscar a revelação, né? A palavra rema, aquilo que Deus vai dirigir e que não está clara aos nossos olhos, mas que Deus quer fazer, amém? Então você está orando por algo que você deseja muito, você está apresentando as suas petições, as suas necessidades, as suas queixas, as suas orações, você está aí fazendo o seu checklist, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Eu sugiro para você nessa noite dizer, Senhor, eu quero tudo isso, mas qual é a tua vontade? Amém? Fala para o pessoal que está ao teu lado assim, já perguntou qual é a vontade de Deus?
Pergunta então, amém? Eu tenho um checklist, um monte de planos, vontades, desejos, beleza, é tudo lindo e maravilhoso, Deus se agrada disso. Mas Senhor, eu quero que a minha vontade ela esteja alinhada com o teu coração, porque eu quero ver como eu dizer assim, o fruto a 30, 60, 100 por um, né? Então, só quem pode acelerar os processos é o Senhor, na sua vontade revelada e perfeita, amém, amados? Então, nós precisamos buscar saber qual a vontade do Senhor. Eu quero saber, eu quero parar, eu quero me debruçar em compreender qual a vontade do Senhor. E é interessante, por exemplo, lá em Daniel, quando Daniel ele recebe, né, uma revelação de Deus, a Bíblia diz que ele entra em jejum e oração para querer entender o que era a vontade de Deus naquilo que ele estava vendo. Entende não? Qual que era a vontade de Deus naquilo que ele estava saltando aos olhos dele, estava sendo trazido diante dele. E aí a Bíblia diz que ele se coloca em jejum durante 21 dias, depois de 21 dias o anjo se apresenta a ele e fala, olha, desde o primeiro dia que você se colocou para compreender e entender qual é a vontade de Deus, Deus já mandou o anjo, amém? Deus já tinha mandado aqui, mas eu enfrentei as oposições aí, né? O príncipe da Pérsia se opôs. Então é esse enfrentamento que nós temos, amém, irmãos? Então assim, que nós possamos nos debruçar, dizer, Deus, qual é a tua vontade? Eu quero entender qual é a tua vontade, amém? E nessa noite que nós estamos aqui, Senhor, eu quero entender qual é a tua vontade para essa igreja, Senhor. Eu quero entender qual é a vontade para esse ministério, Deus. Eu quero entender qual é a tua vontade, como é que eu posso aqui, Senhor, né? Ser útil para que a glória do Senhor, para que a bênção do Senhor, a presença do Senhor possa vir. Como que o Senhor quer? Onde que eu me encaixo nisso tudo? De que maneira eu posso ser alçado no Senhor para a tua glória e ser um vaso de glória na tua mão, amém? Depois que nós sabemos qual que é a vontade de Deus, então nós precisamos nos dedicar a isso. Então, Senhor, eu compreendi, Deus trouxe, Deus me disse, faça assim, faz assim, irmãos. Porque às vezes nós oramos pedindo para Deus saber qual a vontade de Deus, e Deus pede umas coisinhas para a gente que a gente não está muito afim de encarar, né? Encarar ou porque nós temos algum tipo de apego, temos medo de encarar porque somos covardes, temos medo de enfrentar determinadas situações, de ter determinado tipo de prejuízo, determinado tipo de indisposição. Mas se eu fizer isso, Deus está falando para eu fazer, mas se eu fizer, eu vou arrumar para minha cabeça, velho. Não é assim, irmãos? É desafiador ou não é? Então, uma vez que eu orei, Deus revelou, me trouxe, então o que eu cumpra, pô? É simples assim. Eu tenho a coragem para ir lá e fazer o que Deus mandou e mostrou. Amém? Fala a pessoa do outro lado, coragem, irmão, coragem. Coragem, não é fácil, amém? Salmo 143, diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano, né? Em Provérbios diz que Deus é aquele que endireita caminhos e aplana veredas, amém? Amém? Então quando nós nos colocamos à mercê da vontade de Deus, por mais que os caminhos sejam tortuosos, meio zoado, Deus ele tem né? Eu vejo assim aqui, outro dia eu fui não é Guaratuba, como é que é o nome do lugar ali? Pô, é com G. Guaramirim, não, é Garuva, né? É Garuva que tem umas coisas de pedreira, que eles cortam os morros ali, né? Eu falei, aí você olha naquelas montanhas ali, cortada, né? Parece que passaram uma lâmina ali, né?
E aí, e você fala, nossa, como é que isso aconteceu? Quantas, vamos dizer assim, quanto foi empenhado aqui para que esse terreno pudesse ser aplainado, ele pudesse ficar retinho, pudesse ser cortado ali as montanhas. O que era uma montanha, de repente virou um terreno plano, né? E é exatamente isso, Deus é o Deus que aplana, é um Deus que torna plano, Ele remove as montanhas, Ele endireita o caminho, amém? Então que nós, ao ouvir a vontade de Deus, a compreender, tenhamos coragem de dizer, Senhor, então eu vou fazer, porque o Senhor vai aplanar o caminho, vai endireitar a vereda, ainda que seja difícil, amém? Amém? Ele nos chama a orar também, para que a vontade de Deus ela seja feita. Lá em Mateus 6,10, o que Jesus vai dizer? Venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra, como é no céu. Capítulo 26, do mesmo livro, verso 42, diz, e retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, Jesus, ele deixa claro que ele não estava muito afim de passar por aquilo, mas ele estava mais afim ainda de fazer aquilo que era a vontade de Deus, amém? Tá certo? Então, às vezes a gente não está afim mesmo de fazer algumas coisas, mas quando a gente está afim de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, Deus ele honra, amém? E ele deu a Jesus um nome acima de todo nome, onde um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lucas capítulo 11, verso 2, também diz, e disse-lhe, Lucas 11, 2, e disse-lhe, quando vocês orarem, diga, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? O mesmo ensinamento que ele traz ali no Pai Nosso. Então nós devemos desejar com sinceridade que a perfeita vontade de Deus e o propósito dele se cumpra na nossa vida, e permitir com que Ele possa atuar e agir em nós e nos conduzir nesse caminho de cuidado, de amor, nesse caminho de fidelidade. Então, quando nós oramos, então precisamos primeiro entender qual a vontade de Deus, segundo, nos dedicar em cumprir a sua vontade, e terceiro, orar para que ela se cumpra. Amém? Porque não basta só ter boa vontade, nós precisamos buscar do Senhor a força que vem dEle. E a força que vem dEle é só com o joelho no chão, irmão. Amém? Não tem outra maneira. É a criptonita do crente é joelho no chão, velho. Porque para enfrentar, que tem aquela música dos africanos lá, né? Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. Né? O único que conhecendo, não lembro a letra, Jesus, então, mas é só Ele, e esses momentos, nessas horas que Jesus está lá, Ele só está lá para quem está com o joelho no chão, clamando, falando, Senhor, olha eu aqui, não esquece de mim, olha a minha vida aqui, Senhor, ouve o meu clamor, ouve, né, bater na porta, até que Ele fala, tá, eu vou te atender, vai, amém? E esse é o nosso desafio como cristão. E finalmente, nós não podemos usar a vontade de Deus como uma desculpa, né? Para muitas vezes, é assim mesmo, é a vontade de Deus, já viu essas coisas assim, né? Tá tudo ruim, Deus quis assim, Deus, né? A gente ouviu muito isso, né? Antigamente a gente ouvia muito, vontade de Deus, Deus quis que eu fosse assim, Deus quis que eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, essa é a vontade de Deus, né?
Eu tenho que carregar minha cruz, né? Entende? Então, aí usa essa vontade de Deus como uma maneira de ser passivo, de não assumir, né, a autorresponsabilidade, de não buscar uma transformação, de não buscar um agir sobrenatural de Deus, uma mudança, enfim, de quadro na nossa história. Então Deus, ele nos desafia, então, nessa noite, a olhar para a vontade dEle, a buscar cumprir essa vontade, a orar em relação a essa vontade, e também a não nos escondermos nessa vontade. Nós possamos levantar e entender e falar: Senhor, é o que o Senhor quer de mim? Então eu vou em nome de Jesus. Como Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Amém? Eu quero convidar você nesse momento, fechar os teus olhos, dobrar o teu joelho.